Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre os videogames aqui neste canal, né? Ainda modesto, ainda com pouco conteúdo. Eu queria dar conteúdos de mais qualidade. Eu vou falar sobre a Sony, né? Sobre o PlayStation, porque tem coisas interessantes para serem comentadas aqui, né? Um tanto sobre a situação atual do PlayStation 5, o PlayStation 6 brevemente, mas principalmente o portátil do PlayStation, né? Porque existem debates muito interessantes. A Digital Foundry fez ali um belíssimo artigo sobre o possível portátil que lançará em 2027 e poderá ser, podemos dizer assim, seu concorrente do Nintendo Switch, né? E me parece que ele vem em um momento e uma janela muito inteligente por parte da Sony. Mas assim, falando um pouco sobre a questão das vendas, eles divulgaram lá o balanço financeiro. Existe um grande problema da Sony, né? É que eles divulgam tudo em ienes, né? Que é a moeda do Japão, etc. Mas a questão é, a gente tem um lucro operacional de quase 1 bilhão em apenas um trimestre, ou seja, a tendência é que a Sony caminhe para ter o ano mais lucrativo de sua história. Isso mostra que eles estão numa posição muito boa e assim, eles conseguiram faturar quase 8 bilhões em apenas um trimestre, né? Se você faz a conta e multiplica, assim, você consegue chegar a 32 bilhões, que seria um recorde na história dos consoles. Porém, há de se lembrar, o próximo trimestre agora, que é esse que a gente tá, é o que mais vende, né? É o que dá mais dinheiro, porque é o semestre do Natal. E a gente tem aqui, só para já deixar claro, né? 11 do 11, né? A gente tá tendo promoções. Já sai um rumor que a Sony tá querendo lançar o PlayStation 5 nessa data a US$ 330. Não é um desconto tão grande quanto aconteceu na geração do PlayStation 4, mas não deixa de ser um desconto, né? E a questão é, você quer vender mais unidades, e isso acaba impulsionando mais as vendas pelo aspecto de que a Microsoft aumentou o preço do Xbox. A Sony não modificou o preço dos seus consoles no momento. Então, tá lá vendendo. Hoje a gente teve até notícias de promoções do PlayStation 5 Slim a R$ 2.600 e do PlayStation 5 Standard, né? Mesmo que seja agora essa nova versão do Slim, né? A 3 mil. Então é o preço mais baixo que o PlayStation 5 esteve no Brasil. E se bobear, você consegue comprar talvez o PlayStation 5 Pro por menos de R$ 6.000. Ó, muito caro mesmo. Mas assim, talvez podemos começar agora a ver uma queda de preços, mesmo que seja menor do que nas gerações passadas. O que é obviamente decepcionante, né? Mas tem muito a ver também com as tarifas do Trump, etc. Né? Então, esse semestre a gente deve ver uma quantidade de unidades maior do PlayStation 5 sendo vendidas, porque é sempre assim, né? Se você olha lá, por exemplo, vou pegar aqui o mesmo trimestre no ano passado, 3,8 milhões de PlayStation 5 vendidos. Então vendeu 100 mil a mais no mundo todo nesse trimestre, né? Aí passa para o trimestre seguinte, o que acontece, né? 9,5 milhões no trimestre do Natal. É muita coisa. Quase 10 milhões de PlayStation 5 vendidos em um trimestre, né? Se seguir o que está acontecendo no ano passado, que está vendendo 100 mil a mais no primeiro trimestre, no segundo, talvez a gente veja até mais sendo vendidos. Mas, de novo, existe esse componente. Pode ser ainda mais, pode ser que seja mais de 10 milhões, desde que, obviamente, a Sony continue mantendo essa proporção, mas há de se ressaltar que agora também tem a concorrência do Nintendo Switch 2, embora sejam mercados diferentes, mas a gente já vai entrar nesse mercado dos portáteis, né? E aí eu quero ressaltar um dado aqui, que eu falo que eu acho que as pessoas têm, que a Microsoft vem mandando muito mal, que é essa questão das vendas de mídias físicas, né? Porque assim, uma coisa que a gente fala da Sony, né? Que muita gente fala, a Sony não tem jogo, mas no trimestre fiscal, no primeiro, eles venderam 13 milhões a mais do que no mesmo trimestre do ano passado. E agora nesse trimestre, não foi tanto a mais, mas ainda assim, mais ou menos aí 2,6 milhões de jogos a mais. Só nesse trimestre, 80,3 milhões de jogos vendidos no PlayStation. E parem para pensar, pelo menos a cada jogo a Sony tá conseguindo 30% do valor, né? E eu não sei, acho que nos mídia física é diferente, que é por royalties, mas ainda assim, eles conseguem ganhar. E aí? Você vê que 72% desses 80 milhões de jogos vendidos foram digitais, ou seja, 28% ainda é mídia física. Por mais que a gente esteja entrando numa era que os jogos são vindo digitais, etc., né, ainda existe um mercado muito grande, né, 28%, né, é muita coisa. E aí a gente tem que parar também aqui, né, tipo, aqui eles deixam claro que
jogo completo. Então, assim, eles querem até evitar distorções, porque receita com jogos, aí encontram microtransações, DLCs. Então, assim, 28% dos jogos ainda serem vendidos em mídia física mostra que ainda há muita força para esse mercado. Quer dizer que 22 milhões de unidades de jogos foram vendidos só no trimestre. Então, assim, não dá para você descartar a mídia física, porque por mais que a gente hoje esteja na era dos jogos digitais, né, a mídia física ainda é uma coisa muito real, né? Então, assim, esses dados financeiros são ótimos e a Sony, obviamente, ela vai mostrando porque domina o mercado no momento. Mas o que eu quero falar mais aqui é também sobre a questão do futuro da empresa quando a gente fala do portátil, né? Antes de falar um pouco do PlayStation 6, né? Os rumores continuam para que ele seja lançado em 2027. A ideia inicial é que ele custe menos do que o PlayStation 5 Pro custa agora. Eles queriam lançar, pelas expectativas da empresa, pelo mesmo preço do que o PlayStation 5, $500, né? E assim, é um preço que leva a gente aqui no Brasil a gastar quase 5 mil, 4.500, 4 mil. Sim, é realmente assim um preço alto, né? Mas é aquele negócio, lançamento deve ser assim. Eu acredito que vai ser por esse valor? Acho muito pouco provável, mas para lançar nesse valor, tanto o PlayStation 5 Pro como o PlayStation 5, eles vão ter que abaixar o seu preço, porque não faz sentido esses consoles estarem no mesma faixa de valor, porque senão eles não vão vender e eles devem continuar recebendo suporte. Mas como a gente disse aqui, está caminhando para que abaixe o preço, porque são tecnologias de quase 5 anos atrás, né? O PlayStation 5, o base, é a mesma coisa, né? Tipo assim, é basicamente a mesma coisa desde o lançamento, então, obviamente aí a Sony ela tem que abaixar o preço para que o próximo console ali seja vendido até por uma margem de lucro ou até mesmo prejuízo, né? Que a princípio eles tomam um pouco de prejuízo para compensar na venda de jogos, né? Mas assim, ela tem que ser no mínimo sustentável, porque na época do PlayStation 3 eles foram vender lá, perderam quase $300 por unidade, tiveram um prejuízo de 4 bilhões, isso porque ele ainda estava mais caro que o 360, né? Isso foi o problema do PlayStation 3. E aí, quase que eles foram à falência, né? E obviamente eles têm que ter controle sobre isso, né? E aí falam do PlayStation 6, vai ter muito mais foco, o Mark Cerny, tem gente que entendeu que isso vai ser um PC e as pessoas não entenderam. Ele fez uma comparação com o PC, porque assim, onde você extrai mais qualidade gráfica, não é apenas nos teraflops na potência bruta, é pelo advento de tecnologias. Placas da NVIDIA não usam DLSS, entende? Todas aquelas tecnologias de upscaling e inteligência artificial, ele quer trazer isso para o PlayStation 5 para permitir que você tenha a mesma fidelidade visual, desempenho parecido em uma máquina menos poderosa e mais acessível. Então, assim, é essa a ideia do Max Cerny, aí fala da arquitetura gráfica, processadores melhores, mas não quer dizer que não vai ter, obviamente, ganho de poder bruto. A tendência é que, segundo os rumores até agora, que a máquina deve ser algo entre 34 e 40 teraflops. Se for algo assim, é um negócio assim, eu acho difícil esse tipo de console ficar ultrapassado tão cedo, né? Porque a gente já tá chegando num pico de gráficos, né? Eu acho que se a gente já olha o que já foi capaz de rodar no PlayStation 4, o que tá rodando agora no PlayStation 5, o salto é muito pequeno, né? Então, eu acho que assim, o PlayStation 6 talvez possa ser um console definitivo por muito tempo e fique no mercado mais tempo do que o console atual, né? Porque assim, existe margem para melhora do que a gente tem hoje? Existe, né? Quem sabe você não tem que escolher entre performance e escolher entre fidelidade, né? Você poder ter o 4K 60 FPS, se você consegue aumentar o número de teraflops dos 10,28 do PlayStation 5 para 40, eu acho que é mais do que necessário, até porque vai haver um salto de arquitetura, vai haver um salto também de qualidade quando a gente fala também da velocidade do processador, até mesmo dos SSDs. Então, eu acredito que assim, 40 teraflops assim, é um projeto bem ambicioso, né? Mas aqui, falando do portátil, porque eu acho que esse que talvez seja o mais interessante, né? Porque eles falam muito aqui sobre essa questão, né, de que vai ter uma arquitetura gráfica mais moderna do que a do PlayStation 5, etc. Vai ter também processadores novos, né? A AMD está fazendo tudo isso em parceria com a Sony. E aí sai aqui a notícia de 16 unidades de computação, que tem muita gente criticando, mas eu acho que assim, a ideia é muito parecida com o que a gente tem com o PlayStation 5. E 16 unidades é metade do PlayStation 5. Supondo aqui, né? Tipo, eu não acho que essa vai ser um console de mão de 10 teraflops, né? Porque ele vai ser superior. Vamos parar para pensar aqui. O que a gente tem
dos consoles de mão. E aqui eu vou considerar aparelhos como o Steam Deck, o Asus ROG Ally, o Xbox Ally agora, o o Lenovo Legion Go S2, já tem o 2 agora, né? Esses consoles, o mais poderoso deles é o Xbox Ally, e ele tá custando mais de 10 mil reais, e tem 8 teraflops, né? Mas a questão é, a ideia desse novo PlayStation é não rodar portes de PC, é rodar portes do console, né? E aí a questão é, se ele tiver, basicamente, né, metade do poder de um PlayStation 5, ele está acima dos 5 teraflops, então ele é mais poderoso que o PlayStation 4 Pro, e ele é mais poderoso do que o Xbox Series S, né? Ele estaria atrás do Xbox One X, mas por que isso já é algo muito interessante? Porque a gente está falando de um portátil, a tela dele vai ser pequena, entende? A gente para pra pensar, vai ser maior que um celular. Mas a questão é, uma tela daquele tamanhozinho, pensando aqui no... Eu acho que vai ter muita base do portal, né? Eu não tenho um portal aqui para mostrar, né? O portal, ele usa uma tela HD. Você vai querer rodar portes HD, então você vai ter menos peso dos teraflops do processador dedicados à definição. Ainda vai existir, obviamente, a velocidade dos jogos e tudo isso do processador para frames por segundo, mas o Series S é uma demonstração de que você consegue extrair jogos da nova geração, mesmo que com grandes cortes gráficos, mas a uma boa taxa de frames. Então, esse ser 16 unidades gráficas, né? De novo, a aposta não vai ser no poder bruto como a gente vê no ROG Ally, vai ser também em otimização. E nesse caso, por exemplo, a gente tem lá na versão mais básica, o Xbox é o ROG Ally S, né? Que é o branquinho, né? Ele é muito caro e ele não tem a performance do Steam Deck, porque o Windows atrasa muito. O Windows não é uma plataforma boa para otimizar os jogos, por isso que o Steam OS que o Steam Deck usa, mesmo que eles tenham muito menos poder gráfico, né? Um quarto dos teraflops, por exemplo, extrai mais dos jogos. Então, isso mostra que, assim, sabe a ideia de não apostar tanto, até porque eles precisam trabalhar muito com essa questão da questão de o dinheiro, né, do que você vai gastar na velocidade de memória, quantidade de memória, porque, assim, as tecnologias podem ser importantes para isso, né? Aí tem um processador de 128 bits de memória e o console vai ter uma memória igual a do PlayStation 5, 16 GB, né? Mas o grande problema é a velocidade de memória. Isso é uma coisa que a gente vê até mesmo por parte, né, do Xbox Series, né? Você sabia que o Series S tem uma velocidade de memória menor do que a do Xbox One X, né? Isso é uma crítica muito pesada, porque assim, para fazer um console baratinho, eles vão cortando, né, em alguns lugares, e a velocidade de memória acabou sendo uma grande decepção dentro do Series S, né? E é 150 GB por segundo, né? Isso basicamente é um quarto, acho que um terço do PlayStation 5, né? Mas aí que eles estão querendo compensar isso, né, em relação ao que eles conseguem com as novas tecnologias, com a nova velocidade de processador. Então, existe aí todo um cálculo feito, né? E eles vão usar outras memória de cachê também, e parecido até com algumas coisas de PC dentro do portátil, né? E aí eles falam muito, né, do que eles usaram, né? Tipo, no PlayStation 5 no modo de consumo de energia. Para quem não sabe, a gente viu lá a questão do modo consumo de energia, que a Sony queria fazer um modo que você economizava energia usando o seu PlayStation. E muita gente falou, nossa, que modo idiota, né? Eu mesmo achei um negócio meio estúpido, mas a ideia, assim, que a Digital Foundry foi lá e eles olharam, né, que assim, eles usaram lá esse modo e tudo isso, e olha que curioso, eles estavam usando o quê? 16 unidades de computação, né? Eles estavam usando basicamente as especificações teóricas do portátil. Então, assim, existe uma coisa muito interessante nesse modo de energia, e mesmo nesse modo de economia de energia, né? Eles viram que os jogos estavam conseguindo rodar de alguma maneira, de maneira sólida, a 1440 pixels, entende? Não estava rodando 4K, evidentemente, porque é impossível, mas a verdade é que existia uma resposta interessante. Embora, né, aqui a Digital Foundry deixa que, mesmo com aquele corte, né, de energia que o PlayStation 5 recebeu, né, ainda havia mais memória sendo usada do que nas especificações do portátil, né? Então a velocidade de memória ainda é o grande problema e a gente vê que isso é o calcanhar de Aquiles de todos esses portáteis que estão no mercado, né? Mas é interessante ver que eles conseguiram extrair muito resultado, né? E aí a gente vê que o PlayStation 6 portátil, né,
em dock, né, ele poderia responder em uma taxa de quadros estável, ser um console até, podemos dizer, híbrido, né, eficiente da mesma maneira que o Switch é utilizado, né? Então, existe uma coisa bem interessante aí. Existe também ressalvas no aspecto de que, assim, eles ainda estavam usando muita energia no PlayStation 5 nesse modo, né, de 90 watts a 115, né, muita coisa, e a gente sabe que, olhando aqui esses PCs de mão, o que mais gasta de energia é o Legion Go S, se não me falha a memória. Então, o Legion Go S, acho que ele tá até um modo de 40 watts, né? Então, não acho que eles vão usar tudo para isso, porque o Legion Go S, o 2, né? Ele tem uma bateria que vai embora, ó, vai embora rápido, igual o Concorde, né? Muito rápido, mas a ideia que eles estão pensando aqui é, esse console pode tentar usar definições base de 720p e usar upscaling para chegar ao 1440, né? Então, assim, pode ser que eles usem o upscaling para usar isso, e é uma coisa que o Nintendo Switch faz muitas vezes, né? E aí, existe também a ideia de que o console seja capaz de receber toda a biblioteca do PlayStation 4, quase toda a biblioteca do PlayStation 5, eu acho que deve se estender a quase tudo do PlayStation 5, né? Então, assim, porque assim, o PlayStation 4, ele usa todas as tecnologias dentro dele, incluindo o Pro, vão ser inferiores a desse portátil. Então, o portátil tende a ter mais teraflops, mais memória, mais. Porque vai lembrar, a memória do PlayStation 4 é 8 GB, do 4 Pro 12, né? Então, assim, e você olha o processador era apenas de 1.8 GHz. Então, existe uma evolução, né? Muito interessante nisso, e mesmo que o PlayStation 4 ainda tenha 2 unidades de computação a mais, elas são muito mais ultrapassadas. É tecnologia de 2013 contra 2027. Então, segundo o que a Digital Foundry fala aqui, você vai poder rodar todos os jogos de PlayStation 4 nesse portátil como eles são na melhor versão deles, né? E assim, há de se ressaltar, o PlayStation 4 tem jogos lindos até hoje e é um console magnífico, tá? Tão à toa, ele conseguiu entregar 1080p pixels, né? Tipo assim, HD em quase todos os jogos e 30 frames por segundo. Então, assim, e mesmo que os jogos que não conseguiam rodar efetivamente uma definição nativa de Full HD e depois usava o upscaling, entende? Ainda rodava numa taxa de definição maior do que a ideia de upscaling desse console portátil aqui. Então, existe um mundo em que você vai extrair muito essa qualidade desses jogos. E aqui, vamos lá. PlayStation 4, a gente tá falando de jogos como Red Dead Redemption 2, a gente tá falando de Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 4, vários Call of Duties, Uncharted 4, tem a coleção lá do Nathan Drake do Uncharted, né, Collection, entre várias outras coisas. A gente tá falando aqui de uma gama de jogos, The Last of Us, etc., gigante, né? E de jogos que rodaram hiper bem, Ghost of Tsushima, God of War, que rodaram super bem dentro do PlayStation 4, rodando num portátil, numa qualidade idêntica e dependendo das melhorias que podem se receber, até melhor, né? Então, assim, isso seria fantástico, né? A única coisa aqui, muita gente pensa assim, e será que vai haver, tipo, um port do PlayStation 3, etc, né? Eu acho que não. Muita gente quer a retrocompatibilidade nativa, mas aí eu acho que assim, não acho nem que a Sony ela seja contra isso, mas sabe o que é? A natureza do PlayStation 3, né? Aquele processador bizarro deles lá, ele acabou sendo um problema, porque a arquitetura do PlayStation 3 era complexa, era muito ruim para os desenvolvedores trabalharem, e com isso é muito difícil você fazer, tipo, uma retrocompatibilidade nativa automática. Então, eu acho que eles, um momento eles trabalham nisso, né? Mas a verdade seja dita, eu acho que isso é o nosso sonho muito mais do que uma realidade para a Sony. Tanto é que, se você for ver, são jogos específicos que eles traduzem a arquitetura do PlayStation 3 para a nova geração, entende? Mas a verdade é que é caro você pegar toda aquela biblioteca, todos aqueles jogos e fazer uma espécie de emulador, né? Tipo, uma maneira nativa deles rodarem, né? Dentro dos consoles de nova geração, né? Mas ali falam que você deve ter o catálogo de clássicos. Assim, todos os jogos, em teoria, né, dessas gerações anteriores, tende a ser mais fácil. A grande dúvida é, rodará jogos de PlayStation 6? A tendência é que rode, e eu acho que a verdade vamos fazer portes, né? Vai ter um porte específico para o portátil, né? Então, o portátil deve ser, de certa maneira, poderoso e rodar portes de console diferente do que a gente vê no Steam Deck, no ROG Ally, no Legion Go, entende? Esses aparelhos rodam portes de PC, de computador, e aqui a gente está falando de portes de console. Então eles devem ser mais apropriados e, obviamente, com toda a inteligência da AMD,
e dos engenheiros da Sony, eles estão construindo um aparelho que tem uma arquitetura gráfica similar e que consiga compartilhar bem, né, toda essa linha de produção e desenvolvimento dos jogos para que a portabilidade seja eficaz. Então, esse com certeza é o produto que eu estou mais ansioso da nova geração, né? Porque imagina, né, um aparelho portátil que rode bem os jogos assim e que seja um porte de console, te dê uma experiência de console, né? Não que eu não gostaria de ter um Legion Go S2, né, de um ROG Ally, né? Eu até tinha curiosidade, né? Mas é muito caro, né? Tipo, e a ideia, né? E aqui eu vou encerrar o vídeo falando da ideia de preço, né? Que a ideia de preço desse console, segundo o que estão falando, é de 399 para 499 dólares. Isso quer dizer o quê? Entre, mais ou menos aqui no Brasil, se você for conseguir colocar imposto, etc., todo esse blá 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 burocrático que infelizmente atrapalha muito aqui, algo em torno de 4 mil a 5 mil reais. E assim, isso se a gente considerar que o ROG Ally da ASUS, se você for lá pesquisar na Shopee, você compra por 7.800 no melhor dos casos, né? O Steam Deck OLED custa mais de 5.200, né? O Xbox Ally X, né? Porque você não vou nem colocar o S, porque assim, se você quiser comprar um PC de mão, o S, todo mundo fala que não presta, e é melhor comprar um Steam Deck, né? Porque ainda uma tela OLED, ele é melhor. Mas aí a questão, o X custa mais de 10 mil. O Legion Go S2 custa mais de 10 mil. Então, assim, são aparelhos muito caros mesmo, né? Então, existe um mercado para o PlayStation portátil. Então, assim, vamos ver o que acontece aí, porque existe uma oportunidade de mercado muito grande por parte da Sony, né? A Nintendo já está explorando isso muito bem com o Nintendo Switch 2, mas é aquele negócio, né? Existem trunfos para a Sony que a Nintendo vai ter suas dificuldades, até porque a biblioteca de jogos do PlayStation 4, mesmo os jogos que são multiplataforma, muitos deles não foram portados para o Nintendo Switch, né? Não existem ports, por exemplo, não acho que tem ports de Call of Duty, Battlefields, GTAs, né, dentro do Nintendo Switch, então fica muito difícil, né? Tipo assim, isso é um trunfo que a Sony vai ter ao seu favor. Mas vamos ver o que acontece. Tô bem curioso para ver o que a Sony vai trazer para essa nova geração. Assim, essa geração para muita gente é uma decepção, porque não traz um grande salto, eu concordo, mas talvez a Sony tenha guardado algo especial para a 10ª geração de videogames. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.